Salve galera, eu sou o Douglas, esse é meu amigo Eduardo. Seja bem-vindo a mais um Em Síntese. Aqui a gente tá evitando ser prolixo, mas é impossível. É impossível não retornar às mesmas conversas. Estávamos falando isso agora, né? Vamos picar o pau e conversar qualquer coisa, mas infelizmente ou felizmente, sei lá o que, entende? Essa coisa lá para trás nos incomoda. O que dissemos, o que não dissemos, o que pensamos que dissemos, o que os outros pensaram que nós dissemos. O negócio é difícil, essa coisa de comunicação, né, não? Ela é extremamente ruidosa, né? Sim. Eu falo, mas eu não sei o que você entende, aí você tem que me dar a resposta para entender. É Sim. meio eterno retorno de Nietzsche numa conversa? Sim, porque de repente nós, já que você está usando o nome do Nietzsche, a gente podia voltar àquele assunto da filosofia do martelo, né? Quando nós falamos sobre aquela obra dele, O Crepúsculo dos Ídolos, e eu falei para você que os deuses, ou sei lá, essas coisas que nós adoramos aí com o pé de argila, que se cuide. Mas isso não tem nada a ver com preconceito religioso, porque os pés de argila para Nietzsche também estão na ciência, não estão só na religião. Sim. Então a ideia dele é a ideia da desconstrução, é a ideia das estruturas mentais racionalistas, estejam elas na religião ou não, justificando sistemas e de repente nos fazendo pessoas de pensamento tosco, porque na verdade o que ele diz em decorrência disso? Que ele considera os homens, o ser humano, como um animal de vida gregária. E essa era a doença da qual ele pretendia, de certa maneira, porque se considerava como médico, libertar a humanidade. Mas por outro lado ele não deu opção nenhuma, falando assim, esse aqui é um Deus melhor, esse aqui é um caminho melhor, nada disso. Pior. O problema é seu, se vira. Isso a gente parte das crenças, né? Porque todo mundo tem um pé de barro, né? Todo mundo tem. Todo mundo. A minha crença é o que me limita, né? Se eu acredito que se eu tomar água de manhã vai me curar do estômago, minha crença vai fazer com que a água me cure da dor de estômago. Sim, agora, mas nem por isso tem a ver com alguma divindade, isso pode ter mais a ver com a sua autossugestão. Sim. Com a sua fé na fé. E fé demais não cheira bem. Não cheira bem, é como um cara que tentou colocar o plural de fé numa igreja qualquer. Irmãos, nossas fés juntas. Pô, irmãos, nossas fés juntas é meio complicado, cara. Fede. Fede. E você, como é que você tem vivido essas suas crenças aí? Tem entendido por que você crê no que crê? Porque assim, isso parte da comunicação, né? Às vezes eu não tinha um ponto de vista, numa conversa eu virei um pouquinho e comecei a acreditar numa coisa por causa de uma troca de palavras. Sim, mas nem sempre eu estou na fé que eu entendo. Sim. Porque eu acho assim, eu acho que é impossível nós como seres humanos vivermos sem fé. Sim. Mas de repente uma fé que não aceite a crítica, que não aceite a desconstrução. Agora, entre isso e eu dizer que eu não vou ter fé, como nós falávamos sobre Paulo Freire também, que as pessoas podem entender mal, que quando ele disse que, por exemplo, não via problema nenhum em se encontrar na fé, mas quando ele falou que não via problema nenhum em se encontrar na fé, ele estava comentando o amigo dele, que é o Darcy Ribeiro, indigenista, que escreveu O Povo Brasileiro, né? Se alguém quiser entender as razões do povo brasileiro, tem que ler esse livro, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, indigenista e antropólogo, um cara que viveu no meio dos índios. Então o Paulo Freire é amigo dele. Então foi nesse contexto, porque às vezes eu sou o C, o comunicador, você é o R, o receptor, mas ao mesmo tempo você é o C e eu sou o R. E no meio disso existe uma coisa que é o R também, que é o ouído. Então, é por isso que eu fico preocupado. Por exemplo, quando eu mandei um zap para alguém e disse assim, eu não resisti. Mas eu não disse porque eu não resisti em mandar um vídeo para essa pessoa. Então ela pode entender se não resistir das mais diversas maneiras, porque se nós temos dificuldade no tete a tete, no olho a olho, entender o que o outro está dizendo,
mas nós nunca temos a coragem de perguntar, foi isso que você disse mesmo? Por que você virou o olho para lá? Você não está querendo me dizer alguma coisa? Mas esse tipo de conversa as pessoas não suportam. Conversar de verdade. Conversar de verdade. É o encontro, né? É só Sim. o tempo passado da minha conversa comigo mesmo e você da sua conversa com você Agora, mesmo. já pensou me encontrar com você e não saber quem é você todas as vezes? Toda Como é essa que é isso? É porque representação. nós não revisitamos aquilo que nós tivemos dúvidas, as palavras que nós dissemos. E de repente nessa conversa passada nós dissemos muitas coisas que as pessoas que estão do lado de lá podem não ter compreendido. Ou passou E batido. nem você ter compreendido muito bem o que eu disse, e eu também não ter compreendido muito bem o que você disse. E de repente você quis dizer alguma coisa que você não disse, e eu também não. E aí? Entendi o que você não quis dizer. Sei lá, entende? Como dizer aquele malandro. Agora, como nós estamos vivendo na época da dislalia, tanto importa, da dislexia. Queiram vocês dizer o que digam, pouco importa se nós estamos conversando de verdade ou se a nossa conversa é um papo furado de mentira. Agora não quero dizer que nós não devamos sentar num boteco aí qualquer, sei lá, até numa igreja. Mas numa igreja vai ser difícil a gente jogar a conversa fora. Vai ter mais conversa fiada, né, meu? Ou um falando e todo mundo fingindo que ouve, né? Puta, essa é a coisa mais difícil que nós estávamos conversando da vez passada, talvez. Quando um cara fala e realmente não analisa se os outros estão ouvindo ou pensam que estão ouvindo, ou estão no mundo da melancia, sei lá. É um negócio de corpo presente, mas de mente ausente, né? É por isso que quando eu estou conversando com alguém, eu... Zóio no zóio. Cadê você? Volta aqui, pô. Você estava onde? Eu tava aqui. Então, mas muitas vezes as pessoas ficam divagando nas suas conversas, naquilo que nós estamos dialogando. Ela tá tendo um diálogo interno. Tá tendo alguma coisa, algum insight lá, sei lá se eu posso dizer assim? Ou não, né? Ou não? Às vezes tá pensando na receita do almoço, no Sei que vai lá, comer no porque café nós da não tarde. temos capacidade de conversar. Eu fico pensando como é que nós podemos encarar esse nosso fenômeno da linguagem, esse nosso fenômeno da fala, essa coisa milagrosa que é o que nós estamos fazendo aqui, falar. Nós conseguimos, sabe, por tudo que existe aqui no nosso aparelho físico, no nosso aparelho mental, pegar essas letras que nós transformamos em escrita 4.000 anos antes de Cristo lá naquela terra dos semitas lá. E desde então, sei lá, a quantas anda a nossa comunicação, porque me parece que nós estamos regredindo muito, gente falando nada pra gente que ouve nada. Eu não me conformo com isso. O que você acha, Douglas? Eu só acho que a tendência é piorar, porque a gente tá vivendo... Não é uma sociedade que vive pra dentro, né? Ela não sabe pra onde vive. Ela não se comunica, embora a gente vive no maior período de acesso ao outro. Sim. E a gente não consegue acessar o outro. É um acesso, uma coisa que a gente... Uma época de informação, Mas sem informação. mas sem informação e ao mesmo tempo paradoxalmente desinformada essa Sim. coisa. A gente tem muita fala e pouca escuta, né? Pouca escuta, pouca realidade. Eu fico pensando, o que seria uma verdadeira amizade segundo a filosofia de Nietzsche? Pode parecer que não, mas duas pessoas ou mais que conversem de verdade e depois dessa conversa consigam ir além de si mesmas. Assim, porque é uma conversa doída, né? Uma conversa verdadeira, ela pode ser uma guerra, né? Mas quando a gente fala sobre máscaras da vez passada, nós falamos sobre mentirosos inconscientes e mentirosos conscientes. Então eu pergunto, quais são os piores? Sem dúvidas, os mentirosos inconscientes. Porque a única pessoa que pode te dizer uma verdade com consistência é um mentiroso consciente. Por quê? Porque o mentiroso inconsciente pensa que tem grandes verdades. Então ele vai te dizer uma grande mentira. Nunca verdade. Nunca, verdade. Nunca verdade. Eu já pensei pro outro... Aí, ó, a comunicação, como é que é? A comunicação vai. Já pensei em outro vértice. A pessoa, ela olha... A única pessoa que pode me dizer a verdade sou eu mesmo, porque eu sei o que eu escondo de mim. Nem eu. Eu Será? fico pensando assim, estou mentindo para mim mesmo. Será que eu estou vendo isso de verdade? Porque o grande problema que nós temos é que eu me amo, não posso mais viver sem mim. O que seria eu sem mim? Então o grande problema é que a neutralidade, segundo Paulo Freire, é um mito, concordo com ele. Portanto, quando você olha para você mesmo, você não tem isenção.
Não. E o que nós precisaríamos fazer? Quando nos conversamos conosco mesmos e de repente eu sou o único que tenho para conversar, entendeu? Comigo mesmo. Aí eu tenho que sair de mim. Que essa é a coisa da subjetivação que nós alcançamos um dia na minha vida, na sua vida, e ter condição mais isenta possível de olhar para mim e dizer isso. É mais ou menos como Jesus disse assim: por que vocês enxergam, vejam, ficam observando o argueiro que há nos olhos de vossos irmãos e não veem a trave que está nos vossos olhos? É uma boa. Mas como a gente já bateu os 10 minutos, a gente vai continuar esse papo sobre isso e sobre aquilo, sei lá, entende? No próximo vídeo. Valeu. Curta, compartilhe e tamo aí. E um abraço. Se tiver dúvida, digita lá. Digita lá, isso aí. Abraço. Abraço. Oh.